Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 21 de fevereiro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Só tá vinheta! Time, quarta-feira é uma rodada muito bacana, tá legal? Tem Champions League, tem jogo de Conference League, tem pré-Libertadores, tem Copa do Nordeste. Tô esquecendo de alguma coisa? Tem Premier League, grade boa pra caramba, tá legal? Eu vou tentar trazer o melhor pra vocês. Se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez e gostar, depois se inscreve no canal. Lembrando, 100 ou mais comentários amanhã, além do bilhetinho, eu também trago um bingo pra vocês. Fechado? Bora lá, primeira análise. Time, bora lá, primeira partida, 14 horas, um jogo de Conference, gente da Bélgica versus Haifa de Israel. Primeira partida, mando do Haifa, 1-0 pro Haifa. Agora o gente, jogando em casa, precisa reverter esse placar, tá bom? O que eu vejo aqui com vocês? O gente é uma equipe que faz jogos over goals, pega um Haifa que também é over goals. Tabela de probabilidades pra gente ver 2 gols aqui, 80%. Eu vejo um jogo para gols. Por quê? O gente vai atacar. Quando ataca de duas uma, ou faz ou toma o gol de contra-ataque, tá legal? Se tomar esse gol de contra-ataque, aí abre mais ainda. Então vejo aqui um cenário bacana para mais de 1,5 gol, odd de 1,30 para um bilhete duplo. O gente jogando em casa deve pressionar desde o início da partida, né? Juizão apitou, o gente vai para cima. E ele tem uma média de 6,8 cantos, o Haifa 5,7. Mas aqui, como o gente precisa mais do resultado do que o Haifa, eu vejo um cenário bom para uma race 3 cantos a favor do gente. O gente fazendo 3 escanteios, primeiro que o Haifa, tá legal? E eu acho que é isso que eu trabalho nessa partida em pré-live. Mais de 1,5 gol e uma race 3 cantos pro gente. Fechou? E bora lá, às 15 horas eu separei uma partida na terceira divisão da Alemanha. Vitória Colônia versus Saarbrücken. Time, aqui eu quero operar mercado de gols, tá? Por quê? O time da casa, vamos lá, dos 5 últimos jogos, 3-1, 2-1, 4-1, 2-0, 3-1. É gol pra tudo que é lado. O visitante, 2-0, 1-1, um 0-0 que sai um pouquinho, 4-0, 2-0. Histórico dos 4 últimos jogos, 2-0, um 0-0 que sai um pouco, 2-0, 2-1. Tabela de probabilidades pra gente ver 2 gols nesse jogo, 85%. E eu tenho uma odd aqui em pré-live para esse mais de 1,5 gol de 1,28. Uma boa odd para uma duplinha, tá bom? É isso que eu vou trabalhar nessa partida. Mais de 1,5 gol, pega essa odd e faz um bilhete duplo. E bora lá, 16h30, Inglaterra, Premier League, jogo do Liverpool contra o Luton. Time, aqui é o seguinte, o Liverpool vem na primeira colocação, enfrenta o 18º colocado, tá? O Liverpool em casa vem muito forte, dos 5 últimos jogos venceu todas as partidas e mercado de gols também muito forte. 3-1, 4-1, 5-2, 2-1, 4-2, é gol pra tudo que é lado. Time visitante tem consistência jogando fora. Empatou 2, venceu 3, não perdeu nenhuma das 5 últimas partidas. Mercado de gols também vem muito forte. 4-4, 2-1, 2-1, 1-1, 3-2. É um time que faz e toma gols, tá? No histórico, o Liverpool com vantagem, né? Venceu 3 partidas e tivemos um empate, todos os jogos, pelo menos mais de 1,5 gol. O que eu trabalho com vocês aqui em pré-live? O Liverpool joga em casa, é o primeiro colocado e tem uma equipe tecnicamente superior. É favorito? Sem dúvida alguma, sim. Odd de 1,22, pega essa odd e monta numa dupla. Quem quiser operar para mercado de gols, o mais de 1,5 gol está com uma odd muito achatada, apenas 1,10. Então a gente vai ter que pensar aqui em mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Tem aquela entrada da Betano que é interessante. Mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Se acontecer uma coisa ou outra, dá green na operação, tá legal? Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol 90%, mais de 2,5 gols 80%, tá bom? Então o mercado de gols aqui vem muito quente. Com relação aos escanteios, o Liverpool joga em casa e tem uma média muito boa, 8,4. O Luton 5.
Então, assim, o que eu vejo desde o início da partida? O Liverpool pressionando para buscar o gol. Se o gol não sai, saem os escanteios. Race 3 cantos a favor do Liverpool, tá legal? E eu acho que é isso. Vitória do Liverpool, jogo ali para mercado de gols, mais de 2 gols e meio ou ambas marcam em pré-live, e também uma Race 3 cantos a favor do Liverpool. Quem quiser operar para mais de 1 gol e meio, o que você pode fazer? Deixa o jogo começar. Se esse gol demorar para sair, a odd do mais de 1 gol e meio vai melhorar. Aí você pega ela ao vivo. Fechou? Time, bora lá, 17 horas, Liga dos Campeões, Champions League, orelhuda, como você preferir. Eu tenho aqui Porto de Portugal contra o Arsenal da Inglaterra. Tecnicamente, eu prefiro a equipe do Arsenal, tá legal? Mesmo fora de casa, eu acho que tem condições de conseguir um bom resultado. Eu tenho uma odd aqui em pré-live pro Arsenal de 1,70, 1,75. Então a gente pode pensar em Arsenal empate anula. Agora, se você quer buscar alguma coisa a favor do Porto, até porque ele joga em casa, no Estádio do Dragão, a odd do Porto é de 5,5. Uma bela odd, tá legal? Obviamente que eu não vou pegar essa vitória seca, até porque eu acho o time do Arsenal superior. Mas assim, um handicap asiático mais 2 pro Porto pode ser interessante. Marco, eu não sei o que é handicap asiático mais 2 Porto. Vamos lá de forma bem rápida. O handicap asiático mais 2 pro Porto, mesmo que o Arsenal vença por 1 gol de diferença, a gente ainda tem o green. Se o Arsenal vencer por 2 gols de diferença, nós temos o reembolso. A gente só toma o red se o Arsenal vencer por 3 ou mais gols de diferença. Como o jogo é na casa do Porto, eu acho difícil também o Arsenal aplicar essa goleada, tá bom? Então assim, Arsenal empate anula e um handicap asiático mais 2 para o Porto, eu vejo de forma interessante. As duas equipes têm uma tendência para gols, né? Principalmente o Arsenal. Então mesmo sendo o primeiro jogo de mata-mata, eu acho que a gente tem forte tendência aqui para mais de 1 gol e meio, tá legal? Odd de 1,34, uma boa odd para um bilhete duplo. Fechou? Time, bora lá, 17 horas, também Liga dos Campeões, Champions League na área, Napoli da Itália, Barcelona da Espanha. Não confio em nenhuma das duas equipes para mercado de resultados, tá bom? Para começar, se eu não confio em nenhuma das duas equipes para mercado de resultados, o que a gente vai operar? Mercado de gols. O Napoli em casa vem numa tocada interessante e o Barça fora também extremamente over gols. E no histórico, eu tenho 4 jogos, 3 deles batendo pelo menos mais de 1 gol e meio. Tabela de probabilidades, mais de 1 gol e meio 90%, mais de 2 gols e meio 75%. Time, a odd do mais de 1 gol e meio em pré-live tá pagando aqui uma odd de 1,26, tá? Pode ser uma odd bacana para um bilhete duplo, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,62. Como a gente tem aqui um confronto entre Itália e Espanha, mercado de cartões pode ser interessante. Napoli 2,7, Barça 2,1. Pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? 19 horas, Copa do Nordeste, Vitória versus Náutico. Vitória, atual campeão da Série B, ganhou do Bahia no final de semana, ou seja, vem cheio de moral. Jogando em casa está muito embalado, tá legal? E eu tenho uma odd aqui pro Vitória de 1,72. Sem enrolar com vocês, aqui eu vou de Vitória, empate anula. Pega essa odd, monta numa dupla. Fechou? Time, 21h30, pré-Libertadores na área, Aurora da Bolívia versus Botafogo, o glorioso do Brasil. O negócio é o seguinte, o jogo vai ser em Cochabamba. Cochabamba dá uns 2.500 metros aí acima do nível do mar. Vai ter altitude? Vai. Mas não é aquela altitude bizarra de La Paz. La Paz, se eu não me engano, são 3.200 metros do nível do mar, tá bom, galera? Então assim, na parte física, o Botafogo vai sofrer um pouquinho. Só que, tecnicamente, não se compara Brasil versus Bolívia, né? Ainda mais o time do Aurora, com todo respeito ao Aurora. Eu sei que o Bolívar avançou, foi longe na última Libertadores, mas o Bolívar, ele jogava em La Paz, tá? Aqui a gente vai jogar um pouquinho para baixo. Sendo assim, eu acho que o Botafogo não perde. Odd de 1,90, Botafogo, empate anula, dupla hipótese, Botafogo. O Botafogo só vai perder esse jogo se faltar pulmão.
Fechou? Time aí, bora lá, dando continuidade, 21h30, Copa do Nordeste, Sport versus Fortaleza. O Sport, dos 5 últimos jogos, em 4 bateu mais de 1,5 gols. E o Fortaleza, jogando fora, dos 5 últimos jogos, 4 bateram mais de 1,5 gols. Tabela de probabilidades para a gente ver 2 gols em pré-live, 80%. E a odd que está sendo paga é uma odd de 1,42. Time, é uma boa odd em virtude da probabilidade apresentada, tá legal? Então aqui eu tenho 2 caminhos. Pré-live, pega essa odd e monta numa dupla, é um caminho, é uma alternativa. Ou ao vivo, deixa o jogo começar. 5, 10 minutos de jogo. Se o gol não sai, a odd sobe. Se o jogo começar ali com alta intensidade, né? Pressão, chute a gol, escanteio, você busca esse mais de 1,5 gols ao vivo com uma odd acima de 1,60. Pode também ser uma boa entrada. Fechou? Time aí pra fechar, 22 horas, MLS, Inter Miami versus Real Salt Lake. Time aí aqui o seguinte, o Inter Miami, se for pra campo com o Alba, Sérgio Busquets, Messi e Luizito, obviamente que eu vou buscar alguma coisa a favor do Inter Miami. Odd de 1,60, uma entrada mais conservadora, Inter Miami empate anula, pega essa odd, monta numa dupla e ao vivo, se esses caras estiverem em campo e o Inter Miami amassando o visitante, dá até para pensar na vitória seca. Fechou? Time, hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, uma coisa importante, né? Tem jogo de Champions, tem jogo de Premier League, pré-Libertadores, jogo de Conference, Copa do Nordeste. Ou seja, tem jogo bom pra caramba. Pode ser um bom momento para você operar com a gente no grupo VIP. E eu vou falar para vocês, preço popular, apenas R$19,90 por mês, um grupo VIP completo, entradas ao vivo, em mercado de gols, escanteio, finalização de jogador, cartão e muito mais. E também tem bilhete pré-live, enviados aí antes das partidas, duplas e triplas, muito bem montadas e elaboradas. E também o seguinte, testou por 7 dias, não gostou? Pede o cancelamento que a gente devolve o seu dinheiro. Tá esperando o quê? O link tá aqui embaixo na descrição, clica e venha. Time, o que eu vou buscar para essa noite, para essa tarde? Vitória do Liverpool contra o Luton. E nesse jogo eu quero pelo menos um escanteio para o Liverpool no primeiro tempo. Então como é que ficou aqui? Vitória do Liverpool e pelo menos um escanteio para o Liverpool no primeiro tempo. E no jogo da Champions, Porto e Arsenal, eu vou de Arsenal, empate anula. Se tudo der certo, odd de 1,55. Vídeo de ontem bateu mais de 100 comentários, então eu vou trazer um mini bingo agora para vocês. Bora lá! Time, como é que ficou o nosso mini bingo para hoje? Vamos lá! Liverpool e Luton, ambas equipes marcam ou mais de 2,5 gols. Aqui se acontecer uma coisa ou outra, já deu certo. Vitória e Náutico, vitória e empate anula. Napoli e Barcelona, mais de 1,5 gols. Porto e Arsenal, handicap europeu, mais 3 para o Porto. O Porto pode perder até por 2 gols de diferença, que a gente tem green. Se o Porto perder por 3 ou mais gols de diferença, é red. E lá nos Estados Unidos, Inter Miami, empate anula. Se tudo der certo, odd de 2,84. Sorte para o nosso mini bingo, sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Time, eu acho que é isso. Desejo boas operações com muitos greens e, claro, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!